Amém, amados. Glória a Deus. Essa noite eu quero estar compartilhando algo que esses dias eu tenho pensado e ouvido algumas coisas acerca desses dias ruins que nós estamos passando, né? Nós estamos enfrentando aí guerras, terremotos. Estava vendo na Nova Zelândia, uma cidade está partindo ao meio por conta de uma erupção vulcânica. Literalmente, as ruas estão em desníveis, a cidade está sendo dividida. E é interessante porque Jesus falou que nos finais dos tempos haveria tais coisas. Então não é surpresa, né, acharmos que tudo está ruim. Não, Jesus falou que nos finais dos tempos tudo isso aconteceria. Haveria sinais nos céus, haveriam vários acontecimentos sísmicos, e tudo isso aconteceria. Guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, enfim. Mas ainda não era o fim. E um dos sinais, que aí entra um pouco no tema que nós vamos compartilhar hoje, é que o amor esfriaria de muitos. Né? E se o Senhor não abreviasse os tempos, não abreviasse a sua vinda, não haveria quem sobrevivesse a isso. Porque estamos vivendo tempos bastante complicados. E o Senhor falou muito comigo que nós precisamos fazer como aqueles peixes de profundidade de 10 mil metros, né, nas fossas marianas. Os cientistas ficam impressionados como é que há peixes nadando tranquilamente naquela profundidade, porque a pressão da água é absurda. A pressão da água rompe cascos de navios, chapas de aços, elas diminuem por conta da pressão dessa profundidade, mas há peixes lá. E a pergunta é por que os órgãos internos dos peixes não são esmagados? Por que eles não são comprimidos? É porque dentro desses peixes existe uma adaptação. Eles criaram uma pressão interna do seu corpo contrária, igual à mesma pressão lá de fora. Então, se a pressão de fora é toneladas, existe uma pressão interna dentro deles também de toneladas, para que haja o equilíbrio. E não é diferente com as nossas vidas hoje. O meu tempo, hoje, né, com a minha idade, os tempos mudaram. Existem mecanismos de comunicação, de informação, que eu não tive no meu tempo de adolescente. Isso é bom e ruim. O bom é que você tem acesso a informações de maneira precisa. O ruim disso é que também nós perdemos identidade e começamos a ter informações que nós não precisamos ter. E todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Então, quando fala sobre Deus, existem muitas pessoas que passam informações que Deus não existe. Outras que falam que Deus é uma invenção humana. E se nós não tivermos preparados, muitos vão duvidar até mesmo da fé que professam hoje. Porque existem ótimos argumentos para dizer que Deus não existe. E por que existem ótimos argumentos? Porque todos os argumentos que falam que Deus não existe falam de provas. E você não pode provar Deus. Deus não é uma matéria que você possa colocar no microscópio e dizer Deus existe. Deus é espírito. Ele é espírito, como um vento não se pode provar, e isso é mais fácil de entender, Deus muito mais. Só que o vento é algo que se move, não é um ser vivo, mas estamos falando de um Deus que transcende o nosso pensamento, transcende a nossa ideia, concepção, os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Ele criou tudo com a sua palavra, então imagina entender e compreender tamanho Deus. E nós com a nossa mente pequena, tentamos provar se ele existe ou não. Até porque ele nem precisa disso. Nós precisamos. Nós, crendo nele ou não, ele é Deus. E hoje eu quero falar justamente sobre os tempos difíceis e a nossa necessidade de crescer. Você precisa crescer. O crescimento não é ir para a sala de aula. O crescimento não é vir para o culto e ouvir a palavra. Isso não faz ninguém grande. Não faz ninguém crescer. O que faz crescer é o que eu faço com o que eu ouço. Uma pessoa que vai para a faculdade, ela pode passar o tempo que for na universidade fazendo festa, brincadeira, se divertindo, bolando, né, as aulas, colando as provas, né, e pegar o diploma. Não cresceu. Se for um médico, numa hora de uma cirurgia, ele vai ter problemas. Porque ele não atentou a alguns detalhes do ofício.
E quem são aqueles que crescem de fato? É aqueles que entendem o momento, entendem o lugar e entendem aonde querem chegar. Então eles estão entrando em uma universidade, não é para brincar. Então eles entendem o momento. Eles estão entrando numa universidade, não é para fazer qualquer coisa, eles entendem o lugar. Existe ali responsabilidades, e não é como um colégio que você fecha as portas e ninguém pode sair. Quem já fez faculdade sabe que você pode sair o horário que quiser, porque estamos lidando com adultos, com pessoas que no mínimo sabem o porquê estão ali. E se não sabem, o problema é de cada um. Mas se você entende o lugar, você então vai estar atento. Você vai se informar, vai buscar, você vai se envolver. E você também entende onde quer chegar. Eu quero daqui a 5 anos, 6 anos, me tornar um profissional. Eu quero chegar lá com excelência, me especializar e ser relevante. O nosso tempo hoje é que tudo é uma grande brincadeira. Tudo é um grande oba-oba. Nós estamos vivendo tempos onde que nada mais é levado a sério e não existe mais uma verdade absoluta. Existe simplesmente, deixa a vida me levar. Aquela coisa que eu vou para a igreja, oro a Deus e tudo certo. E não é essa a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Abra comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 11. 1 Coríntios 13, no verso 11. Amém? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Deixei essas coisas de menino. Aqui fala de 3 coisas muito importantes: falar, sentir e pensar. Falar, sentir e pensar. Nos nossos dias de hoje, nós precisamos deixar as coisas de menino. E nós não queremos. Nós não queremos. Quando nós crescemos, nós queremos continuar com a vida juvenil. Né? O adolescente ele entra nessa crise, porque ele não quer ser tratado como criança, que de fato não é, mas ele não consegue também entender as responsabilidades de um adulto. Ele entra numa crise, porque ele tem responsabilidades, mas ele quer a flexibilidade de antes. Tem adultos que não conseguem atravessar essa fase. Eles vivem numa eterna alegria, num eterno parque de diversões. E não conseguem assumir responsabilidades. Essas pessoas a gente chama de imaturas. Pessoas que falam qualquer coisa sem pensar, pensam qualquer coisa e sentem intensamente tudo e querem viver sentindo essas coisas assim, sabe, sem filtro. Quando nós entendemos que precisamos crescer, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e aquilo que falamos à realidade que estamos vivendo em um momento. Se estamos vivendo em tempos difíceis, nós não podemos ser tranquilos, estar tranquilos, nós não podemos viver tempos como se estivesse em paz, porque estamos vivendo em guerra. Hoje nós ouvimos muito falar que não existe pecado. Não, pecado não existe. Pecado é cada um acha qual é o pecado que tem. Uns mentir é pecado, outros podem mentir e acham que não é pecado. Dependendo da mentira, nem é. Aí fica nessa coisa muito flexível, muito vulnerável, muito assim, sabe? Flutuante. Não existe mais uma verdade absoluta. Isto é verdade. Não, isso não é mais verdade. Deus não é mais verdade. Nada é verdade. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu jeito de pensar. E você, querendo ou não, está sendo influenciado, bombardeado todos os dias através de videozinhos engraçados, de filmes, através de tudo que você está consumindo por informação. Isso está minando a tua vida sutilmente de forma a você perder o que é real a você. Por isso que nós não podemos achar que estamos tranquilos e devemos ficar tranquilos. Um soldado, quando está em campo de batalha, ele não tira nem o seu coturno para dormir. Pode estar molhado, o pé pode estar encharcado, porque ele não tem tempo de amarrar o cadarço se vier a guerra. Se estourar os tiros, ele não tem tempo de se preparar. Então ele dorme molhado, calçado, com a arma em mãos, sujo, molhado, não importa, com frio ou não. Ele deita e descansa um pouco que pode, mas sempre preparados para aquilo que pode acontecer. Hoje existem muitos cristãos que já nem acreditam que Jesus existiu.
Há muitos cristãos que nem acreditam que precisa frequentar uma igreja, afinal de contas, todos os que não querem frequentar falam assim: eu sirvo a Deus da minha maneira. E aonde está na Bíblia que existe uma maneira sua, minha, de servir a Deus? A palavra fala que o Senhor preparou caminhos antes da fundação do mundo para que nós andássemos nele. Então não existe um caminho alternativo, um atalho que você cria para servir a Deus do seu jeito. Existe um caminho, uma forma, uma postura. Por isso que o autor de Hebreus fala: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Existe um modo operante. Existe um porquê de estarmos aqui essa noite. Mas nós relutamos em crescer, porque crescer requer algumas coisas. Por isso que Paulo fala: quando eu era menino, é natural eu falar como menino. É natural eu sentir como menino. É natural eu pensar como menino. Mas, quando eu assumi a maioridade, quando eu me tornei homem, eu tive que largar de mão das coisas próprias de menino. Como é que eu faço então para crescer, já que é uma necessidade minha e tua de crescimento? Você lembra que quando Deus ele nomeou Josué para substituir Moisés? Quando Josué foi assumir a postura de um grande líder que foi Moisés, Moisés não era qualquer pessoa. Moisés abriu o Mar Vermelho. O Senhor falava com Moisés face a face. Ele descia com o rosto brilhando. A nuvem que descia sobre a tenda da congregação, que era uma tenda escolhida por Deus para que Moisés entrasse nela e falasse, e Deus falasse com ele. A palavra fala que descia uma nuvem naquela tenda. Era Deus falando com Moisés lá dentro. As pessoas tinham medo. As pessoas tinham temor. Essa tenda ficava fora do arraial. Quando Moisés estava no Monte Sinai falando com Deus, ele estava falando com Deus. Eu não sei como é que era a realidade em cima do monte, como era o ambiente, o clima em cima do monte. Mas para quem estava lá embaixo, em cima do monte tinha fogo, nuvem. Era terrível a visão, você vê um cume do monte com fogo. Era Deus falando com Moisés. E de repente Deus chega para Josué e fala: Josué, você do Moisés está morto, agora você vai levar o povo até a terra prometida. José era como nós. Talvez pensasse como menino, falasse como menino, sentisse. Tanto é verdade que ele teve medo. E o Senhor falou por 3 vezes a Josué: não temas, eu sou contigo. Não te mandei eu? Vá. Então somente esforça-te. Mas eu sou contigo, Josué. O sentimento. Então o Senhor ensina Josué a ter algumas coisas para mudar a sua maneira de viver. E é isso que eu quero que você entenda, nós entendamos essa noite. Porque quando fala da palavra de Deus, fala daquilo que muda as nossas vidas. O Senhor disse que Ele quer transformar corações de pedra em corações de carne. Porque toda a maldade do homem vem do seu coração. Toda guerra, toda prostituição, tudo vem do coração do homem. Se o coração do homem não estiver alinhado em Deus, não estiver ligado a Deus, ele é perverso. Ele é perverso. E aí o que acontece? Se nós não nos posicionarmos para crescimento, com a necessidade de crescer e começar a abandonar algumas coisas de menino, nós vamos ser sucumbidos. Como em Efésios fala: não sejais menino levado pelo vento, ventos de doutrinas. Você precisa saber o que é certo, o que é errado e se posicionar. Porque hoje ninguém mais defende nada. Ainda mais os jovens, essa geração que está iniciando, que agora são de adolescentes para baixo, é uma geração que não tem mais pelo que defender. Não sabe mais pelo que lutar. Mas essa noite o Senhor nos trouxe aqui essa noite para entender a necessidade de sermos como aqueles peixes. Começarmos a ter uma pressão dentro de nós tão forte que o mundo não pode nos moldar. Por isso que a palavra fala: não se conformeis com este século. O que é se conformar? Tomar forma. O que o Senhor quer que eu e você entendamos é o seguinte: que você pega uma argila, você põe numa forma, aperta, esmaga. Quando você solta, está a forma certinho. É assim que o diabo tem feito com as pessoas. Tem feito a sua forma. O que o Senhor diz: não se conformeis com esse século, mas renovai-vos no vosso entendimento.
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformar em entendimento faz com que você seja um objeto rígido. O diabo, através da mídia, de tudo que você pode imaginar, vai começar a querer te impressionar para que você tenha a forma do mundo, e você não consegue. Ele é uma pedra, ele tenta e não consegue. Por quê? Porque você tem o seu entendimento renovado. Você não tinha esse entendimento, agora você tem. É um novo entendimento, porque você pensava, sentia e falava como menino, mas você renovou o teu entendimento, e agora você fala, sente e pensa como uma pessoa adulta. Uma pessoa que conhece o Senhor. Uma pessoa que se envolve com o Senhor. Você está me entendendo? Você está me compreendendo? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Abre em Hebreus, lá no capítulo 5. Hebreus no capítulo 5. Olha o que o autor de Hebreus fala. Também sobre a questão da maturidade. Da necessidade de crescer. E olha que tanta gente se diz madura, mas não tem entendimento, não compreende. E no verso 11 em diante do capítulo 5, do 11 até o 14, diz o seguinte: do qual muito temos para dizer de difícil interpretação, porque vós fizestes negligentes para ouvir. Presta atenção, uma pessoa madura é capaz de ouvir. Alguém uma vez disse uma coisa interessante, que quem tem coragem para levantar e falar, também tem que ter coragem para sentar e ouvir. É interessante isso, porque uma pessoa adulta, ela é capaz de ouvir. Jesus, lá no capítulo, se não me engano, no capítulo 40, em João, capítulo 8, se não me engano, que ele fala sobre vós sois filhos do diabo, falando para os judeus que queriam matá-lo, porque ele havia falado a palavra. E ele dizia, temos um pai que é Abraão, e ele assim, Jesus respondeu, eu vim de Abraão, sou filho de Abraão, ou seja, você quer me matar? E ele falou, sabe por que vocês querem me matar? Sabe por que vocês não compreendem a minha linguagem? Porque vosso pai é o diabo. E vocês vivem para satisfazer a sua vontade. E falou para judeus. Quando você não entende, você não ouve. E Jesus falou, sabe por que não podem ouvir? É por conta disso. Aqui diz, negligente para ouvir. Você já se flagrou no meio do culto ou no meio de uma pregação com a cabeça longe? Eu vou te dizer o que a internet tem feito conosco. Ela tem feito você perder a concentração. Por isso que os vídeos são curtos. Porque você não tem mais capacidade de ficar mais do que 5 minutos prestando atenção em uma única coisa. Se você não consegue ficar atento a um foco por mais do que 5 minutos, como você passará a noite em uma sentinela, cuidando da sua casa? Como você passará a noite orando, como Jesus fez? Mas isso que nós temos aprendido, Satanás está nos estimulando, através de tudo, a você não ter mais concentração. Então a pregação tem que ser uma pregação de 5 minutos e muito dinâmica. Com luzes, com fumaça, com teatro, porque senão fica, não consigo ouvir. O pastor é muito lento, mas a palavra dele é muito boa. A palavra? Não, eu gosto mais do jeito de falar do que se fala. Por esse motivo, tem um monte de palhaço na internet, agradando todo mundo com uma palavra mentirosa e herege. E as pessoas estão dizendo que lindo é de Deus, e nunca foi e nunca será. Mas a forma é mais importante do que o conteúdo. A embalagem é mais atrativo do que o que tem dentro. E o diabo, sabendo disso, o que ele vai fazer? Vai te dar muitos presentes, com embalagens cada vez mais lindas. Mas quando você abrir, é morte. Prato maravilhoso que vai te matar. Necessitamos crescer e deixar de ser negligentes a ouvir. Disciplinar a tua mente, para você estar atento a um foco. Não se perdendo aos pensamentos que estão flutuando, mas trazer de volta o controle da sua vida. Pensar como adulto, porque criança é assim, criança você tem que ser com luzinhas, com bonequinhos, você tem que ser com atrativo, criança, porque a criança ela se distrai, e nós estamos vivendo uma geração de crianças, que não conseguimos mais, estimular pensamentos nobres. E a palavra fala, não seja negligente ao ouvir. Jesus, ele pregou no Monte das Oliveiras uma série de princípios. Se você vai no banheiro quando Jesus está pregando, de repente você vai perder um grande ensinamento.
Atenta, controla a sua história. Seja como adulta que é capaz de ficar 1 hora, 2, 3, 4 horas, se for necessário, atentando a uma reunião, atentando a coisas sérias, criando projetos para o futuro. Mas o autor de Hebreus fala, olha, eu queria falar tanta coisa para vocês. É difícil de interpretar, é difícil de falar, e vocês não são capazes de receber essas primícias de Deus. Vocês não estão prontos para receber revelações maiores de Deus. Vocês não estão capazes para poder abraçar aquilo que Deus tem separado, porque vocês estão sendo negligentes a ouvir. Vocês estão negligenciando o ouvir. Nós estamos muito mais preocupados em fazer, muito mais preocupados em agir, e o Senhor nunca deu nada a ninguém sem antes essa pessoa ouvir a sua voz. Nunca deu nada a ninguém. Nunca o Senhor mandou alguém ir porque sentiu de ir. Nunca. Não é sentimento que leva a gente. Não é sentimento que nos guia. Nunca foi e nunca será sentimento. É criança que é levado por sentimento. Ai, eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo que ninguém na minha sala de aula me ama. Isso é sentimento de criança. Ai, estou sentindo que as pessoas me rejeitam. Não é assim que os adultos estão hoje? É racismo, é preconceito, é porque não me enxerga, é gordofobia, fobia, porque é um bando de criança. Criança, sentimento de criança. E aí vem o governo e dá bolsa, e dá subsídio, e dá incentivo, e cria leis para que as pessoas que estão feridas como crianças sintam-se respaldadas como crianças, criando uma baita injustiça na sociedade. Porque quando você favorece alguém, desfavorece o outro alguém. E o Senhor fala que Ele quer e está procurando pessoas que queiram deixar as coisas de menino e tenham a coragem de crescer. Isso significa você estar atento. Começa a ler um livro. Sabe por que ninguém mais gosta de ler livro? O brasileiro nunca gostou. Mas sabe por que ninguém mais gosta de ler livro hoje? É por causa da atenção. Você não consegue ler um capítulo, porque os nossos vídeos são vídeos rápidos. O livro tem que ser, hoje tem e-book, que você ouve. E aí você só fica ouvindo, é a tua cabeça vagueando. Não. Larga as coisas de menino, começa a disciplinar a tua mente. Leia a palavra como Deus falou a Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. Disso depende a tua vida, disso depende a tua prosperidade. Disso depende a tua história, porque o que Satanás quer é que você se sinta muito à vontade nas festinhas, sabe, de informações que ele te dá, e nos diversos vídeos em redes sociais e tudo. É isso que ele mais quer, é que você perca horas a fios vendo nada. Que no final de 1 hora assistindo o celular, o que você viu? Viu tanta coisa que não viu nada. Perfeito. E aí quando você vem para a igreja não consegue parar de mexer no celular, não consegue pensar no celular. Não. É tempo de ouvir, e ouvir atentamente, não de forma negligente, porque o Senhor tem algo a mais para cada um de nós. E depois ele fala, porque devendo já ser mestres, olha que interessante, pelo tempo ainda necessitais que vos tornem a ensinar quais sejam os princípios rudimentares da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Presta atenção aí. Vocês deviam já ser mestres, pelo tempo que estão ouvindo, pelo tempo que estão atentos, mas vocês precisam retroceder. Precisam voltar. Ainda a necessidade de que vos tornem a ensinar quais sejam os princípios rudimentares da palavra de Deus. Convenhamos. Quem reconhece aqui que nós não lemos a Bíblia como devemos? Amém? Acho que é um consenso, não é? Amém. Não deveríamos já ter virado essa página de ensinamento? Não é verdade? Não é uma informação mastigada, a Bíblia toda fala. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. E fala só da palavra. No versículo 105, um exemplo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí, de repente, o maior salmo da Bíblia, ele fala só da palavra e nós ainda precisamos aprender isso. Mas por quê?
Porque nós, por mais que entendamos, não largamos os pensamentos de menino. Não queremos ser adultos, porque quando fala de ler a Bíblia, significa regrar a tua história, significa ter tempo, e não é sentimento. Criança sentimental, não quero ir para festinha, não quero brincar, não é sentimento. O adulto, ele querendo ou não vai trabalhar, ele querendo ou não, ele pega as suas coisas e vai. Pessoa responsável é assim, mas a responsabilidade da palavra de Deus não cabe a nós. Porque você sente ainda, eu não vou orar porque eu não estou me sentindo bem. Deus não merece que eu faça uma oração meia boca. Olha os pensamentos de menino. Pensamentos de adulto é quando você fala assim, eu não estou bem, minha cabeça está ruim, é agora a hora que eu devo orar. Porque do jeito que eu estou, eu vou tomar as piores decisões. Do jeito que eu estou, eu vou falar as piores coisas. Do jeito que eu estou, meus pensamentos já estão me enganando. É agora que eu devo orar. Porque Deus não quer que você chegue sempre limpinho. Deus não quer que você chegue sempre muito bem. Isso é uma grande hipocrisia da nossa parte. Porque Deus nos conhece. E nós ainda entregamos para Deus as nossas migalhas. O que é as nossas migalhas? Qual é o dia bom que você tem para orar a Deus? O dia bom, o teu dia bom. Mas para Deus, Ele nos conhece. E o que às vezes é bom para nós é arrogância nossa. Porque quando você olha no espelho e fala, hoje eu estou bom para orar, é porque você é arrogante demais para perceber que sem Ele você não pode fazer nada. Talvez seja o pior dia para orar. É o dia que você acha que Deus é digno da tua presença. É o dia que você acha que Deus merece agora estar com você. Não! Pensamento adulto é perceber que sem Ele nada posso fazer, que eu tenho que orar a Ele em todo tempo, que eu tenho que clamar por Sua presença. Como Moisés falou, não me permita sair daqui se o Senhor não for comigo. E vão começar a orar dizendo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, meus pensamentos estão me enganando, mas me ajuda, eu tenho certeza que a palavra lá em Filipenses diz, que entregue a Ele toda a vossa ansiedade, que a paz dEle, que excede todo entendimento, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Mas nós somos adultos meninos. E Paulo fala, tem uma hora que você tem que crescer. E não é Deus que vai arrancar de você os brinquedos. Não é Deus que vai arrancar de você o comportamento. É você que tem que deixar as coisas de menino. Para poder herdar o que o Senhor tem preparado. Porque Deus é pai, amém? E pai não dá herança para filho imaturo. Vai matar o filho. Pai, me dá um carro, mas nem de longe. Mas já tenho 23 anos. Pois é. Era para ter um carro. Mas você não tem capacidade. Você não tem responsabilidade. Você não sabe, como minha mãe sempre falava, que carro é uma arma. Você não tem noção. Você podia herdar mais. Mas, se depender de mim, vai ficar só com a bicicleta. E olhe lá. E olhe lá. E Paulo fala, o autor de Hebreus fala, vocês precisam de leite. Vocês precisam voltar. Vocês precisam sair da onde estão e voltar lá atrás e aprender os rudimentos elementares, os princípios da palavra de Deus, o meditar na palavra de dia e de noite, se a Bíblia, como foi formada a Bíblia é a palavra de Deus, como o Senhor fala em Timóteo, né? Que fala que assim, que a palavra de Deus é inspirada, apta para discernir as intenções do coração e preparar o homem, deixar o homem pronto para toda boa obra. Você precisa voltar lá atrás, quando devia já ser mestre. Avança mais um. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Todo mundo que precisa de leite, não está experimentado. É menino. Mas o alimento sólido, o que é o alimento sólido? É aquilo que está no coração de Deus. Alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos tanto o bem como o mal. Preste atenção aqui. Os perfeitos, os maduros, aqueles que são dignos e são capazes do alimento sólido, são aqueles que têm, em razão do costume. Repete comigo, costume. Hábito.
eles têm um hábito espiritual, eles têm uma disciplina espiritual. E por causa dessa disciplina, eles têm os seus sentidos exercitados. Sentidos exercitados. E esse exercício que não permite que a sua vida fique atrofiada, te traz o discernimento do bem e do mal. Sabe por que é curioso isso? Porque o bem e o mal na nossa sociedade é relativo. Tem gente que faz o bem e faz o mal achando que é o bem. Tem muita gente que não ora dizendo, não tive tempo. Ai, mas o Senhor conhece meu coração. É um mal. Ah, não vou para a igreja porque o irmão olhou para mim e tal. Aí eu sou assim, não levo desaforo para casa, eu sou sincero. Não, isso é maldade. A gente põe glacê nas nossas misérias. Não é verdade? Aí você é uma pessoa sincera. Não, você não é uma pessoa sincera. Você é uma pessoa que é como um menino. Não tem filtro na boca. É filtro. Tem coisa que você pode resolver. Tem coisa que você tem que resolver com você. Hoje, em nome da sinceridade, casamentos estão acabando, amizades estão acabando. Por quê? Porque falamos como menino. E Paulo fala que o meu falar tem que edificar quem me ouve e a mim também. O que sai da minha boca tem que ter tempero. Você não tempera no fogo. Você tempera antes, você dá atenção a isso. A pitada do tempero, do sal, dos ingredientes, dos condimentos. Você faz antes isso. E dependendo do que você vai fazer, tem que deixar um tempo. Um dia para o outro. Final de ano está aí agora, está cheio de pratos. Que precisa ter aí um dia, pelo menos, para ficar bem curtido. Porque o tempero é importante. E Paulo fala que a nossa palavra tem que ser temperada. Ou seja, pensa antes se vale a pena. Sabe por quê? Porque você tem algo precioso na sua vida. Você tem uma confiança de Deus. Você tem uma responsabilidade que o Senhor tem para a sua vida. E agora você precisa considerar isso. E aí quando você começa a exercitar as tuas faculdades, você começa a discernir o que é certo e errado. E aí você tem situações na sua vida que você prefere perder, para não pedir perdão depois. Porque a gente perde a razão, às vezes defendendo a razão. E você fala, não quero, não vou me envolver com isso. Amém. Ah, mas você vai perder. Não, eu vou deixar de ganhar. Eu prefiro perder do que achar algumas coisas. Não, deixa, o Senhor é mais. O Senhor dá mais. Quantas vezes eu e minha esposa perdemos coisas, fomos caluniados por tantas outras situações, e a gente já podia nos levantar, bater de... sabe? Como diz alguém que uma vez falou para mim, é verdade, quem tem pai clama, quem não tem reclama. Então eu prefiro clamar a meu pai, e ele vai julgar a minha causa, e se me achar digno, eu vou ser ressarcido, senão ele é muito mais para me dar, porque ele é meu pai, nunca faltará o pão na minha mesa, nunca faltará o mantimento, nunca me faltará nada, o Senhor me guardará. O que eu preciso mais? Que alguém diga que eu tenho razão? Mas isso é ruim, né? Porque é deixar uma atitude de menino, é deixar. E o autor de Hebreus fala, você precisa mudar a sua vida. Você precisa ser atento a ouvir, porque Deus tem alimento sólido. Alimento sólido. Tive um amigo, o pastor Anderson Corbo, um grande amigo, faleceu há uns anos. E ele dizia assim que as pessoas estão tão afastadas da Bíblia e da verdade bíblica, que quando alguém prega alguma coisa bíblica, eles falam que é revelação. Que revelação hoje, pastor? Que revelação! Quando você dá um pouquinho de alimento sólido, as pessoas, uau! Porque estão vivendo de leite. E esse leite que está sendo dado é um leite ainda aguado. É um leite ainda ralo. E as pessoas, no nome de Jesus, estão vivendo uma vida sem Jesus. Por quê? Porque pelo tempo que estão na igreja, pelo tempo que estão vivendo, pelo tempo que ouvem pregações, deveriam ser mestres, deveriam transformar jovens e casamentos e histórias. Pelo contrário, cada vez mais estão sendo elegidos pastores que mal sabem o que está na Bíblia, pregam para a multidão. Uma vez eu tive uma crise com Deus, uma vez eu tive um problema com Deus, porque eu falei, Senhor, por que as igrejas que tanto pregam fora da palavra mais crescem?
Mas por quê? Se a tua palavra é viva, se a tua palavra é alimento, se a tua palavra transforma, restaura, sabe, modifica a história. Aí o Senhor falou assim: qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E é verdade. Está lá, em Coríntios. E eu fiquei pensando, é verdade, você é um homem, é uma pessoa, tem o Espírito do homem em você. Se eu pregar alguma coisa do Espírito do homem ao invés do Espírito de Deus, você vai entender, vai gostar. Uau! Caramba! Que pregação! Porque é de homem para homem. É de pessoa para pessoa. É de alma humana para alma humana. Isso agrada. Mas quando você prega as coisas de Deus, é com o Espírito de Deus. E a Bíblia fala que as coisas de Deus para o mundo é loucura. Aí quando você prega com o Espírito de Deus e você está com o Espírito do homem, não consegue nem entender. Ai, pastor, não concordo não, viu? Concordo não. Ai, pastor, não, o que é isso? Não é verdade não. Uma vez eu preguei sobre pecado, tive uma pregação sobre pecado. Eu li todos os versículos sobre pecado. Que Deus olhou do céu à terra e não achou um justo. Que a nossa justiça diante de Deus é um trapo de imundícia. De que ninguém é digno, porque toda alma pecou e toda alma vai morrer. Eu só li versículo. Não fiz interpretação não. Vamos ler lá em Romanos, vamos ler aqui, vamos ler ali. Foi lendo. No final do culto o irmão falou para mim: pastor, não concordo com a tua pregação. Eu falei: eu só li, meu irmão. É que nós não gostamos de saber a nossa realidade. Porque somos crianças. A tia não gosta de mim porque não me deu doce. Deu 2 balas para cada um, para mim não. Menino. Essa noite nós precisamos crescer. Precisamos ter controle dos nossos pensamentos, controle da nossa fala e controle principalmente dos nossos sentimentos. Nós estamos vivendo uma sociedade agora que está nos ensinando que você tem que seguir os seus sentimentos. Está sentindo, faz. É melhor se arrepender pelo que fez do que se arrepender pelo que não fez. Faz. E a palavra fala que o nosso caminho é morte. Que existe uma porta larga e uma porta estreita. Existe um caminho largo e um caminho estreito. E hoje o sentimento nos leva ao suicídio, o sentimento nos leva à promiscuidade, o sentimento nos leva a rancor. Hoje, ao invés de nós curarmos as pessoas feridas, o que o mundo está ensinando é que você tem que ter feridas e brigar para ser reconhecido. Se você se sente feio, você vai brigar com uma sociedade que não te acha bonito. E aí você cria um clã, uma página, uma rede social dos feios injustiçados. Que agora tem fobia também para o feio. Ao invés de ser curado, não. E é tão ridículo isso, porque, na verdade, se você vai para outro país, você é feio. Uma vez eu conversando com uma jovem que se achava muito linda, olho claro, aqui ela é linda, em São Paulo aqui ela é linda. Eu falei: você já foi para o Sul? Você é mais uma. Eu já fui para o Sul, nenhum homem me olhou, eu me senti até mal. Eu falei: pois é. É tão relativo a questão de beleza, que você se acha lindo aqui, mas vai para outro país, você não é nada. E nós ficamos, como o Provérbios fala, né? Vaidade. Tudo é vaidade. E tudo vai com a idade. E tudo vai com a idade. Meus irmãos, os tempos são difíceis. E se você não acordar para isso, e perceber que você tem necessidade de crescer, você vai continuar tendo sentimentos, pensamentos e fala de criança. E vai precisar de leitinho. Um dia você vai deixar de vir para a igreja. E eu vou te visitar. E você vai falar assim: ai, pastor, foi acabar o culto, foi dar a mão para o irmão, nem olhou para a minha cara. Aí vou ter que dar leite para você. E voltar a mostrar sobre o perdão. Que você tem que perdoar o teu irmão. Mas não quero, a criança quer um pirulito enquanto a gente conversa. Não, nós somos adultos. Nós precisamos entender que cada um tem o seu momento. Se você se colocar no lugar do irmão, você vai entender algumas coisas. De repente não é o dia bom do irmão, de repente o irmão é a maneira que ele tem para se proteger. De qualquer maneira, dê um abraço de 7 segundos, apertado, um abraço de Deus. E fala assim: conta comigo no que precisar, por mais que ele te fira. Porque tem pessoas que você tenta ajudar, parece cachorro atropelado. Você tenta ajudar, é mordido. Mas aí que Jesus veio para os doentes.
e nos capacitou para, como um médico, você abraçar a pessoa e receber um vômito em cima de você. Mas você está para ajudar. Porque o vômito você pode se lavar e acabar, mas a ferida que a pessoa tem pode levá-la à morte. Nós estamos aqui para ajudar um irmão. Nós estamos aqui para ser adultos e cuidar um do outro. Do que sermos meninos, sentindo coisas erradas, vazios da palavra de Deus, falando besteira, se comprometendo com o que fala e pensando as piores atrocidades. É tempo de crescer, viu? Filtre os teus pensamentos. Ore com sinceridade ao Senhor nos teus piores momentos. Fala a verdade para Ele. Senhor, eu estou mal hoje, viu? Eu nem vim orar. Eu estou orando aqui porque o Senhor é meu amigo. O Senhor me entende? Estou aqui, ó. Me aguenta aí hoje. E o Senhor falou, pode ter certeza que eu te entendo. E eu te aguento. O melhor lugar que você veio foi para perto de mim. Aí o Senhor te protege de tanta besteira, tanta decisão errada. E no final do dia você fala, Senhor, obrigado. Sai essa noite ciente disso. Estamos terminando um ano. E esse ano, a gente sempre faz promessa para os próximos, né? Ano que vem vou fazer isso ou aquilo. Comece agora. Comece a criar um hábito na sua vida. Comece a trazer a memória que te traz esperança. Pensa nas coisas do alto e não da terra. Porque de lá vem toda dádiva, todo bom dom perfeito. E se encha do que é do alto. Porque dessa forma, pode ter certeza que o diabo pode te levar até mais profundo. Mas ele nunca vai conseguir arrancar a essência do Senhor na sua vida. Porque você está cheio da palavra de Deus. E foi assim que Satanás perdeu a tentação que ele fez a Jesus no deserto. Através da palavra. E ele pode te levar mais embaixo, mas o Senhor te restaurará. E lá ele não vai conseguir moldar a sua vida e você amará o Senhor até a morte. Você amará o Senhor com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, porque você, como Daniel, criou um hábito que te faz discernir o certo e errado, um hábito que te coloca diante de Deus, que quando você se ajoelha, Deus ele se torna grande na sua vida, você se torna pequeno. O orar nos tira a ilusão de que somos alguém. O orar nos tira a ilusão de que podemos fazer alguma coisa. Não, ninguém pode nada. O Senhor é quem faz em nós, tanto o querer como o efetuar. Mas essa noite, largue de mão esse pensamento cristão de frequência de culto aos domingos. A vida com Deus não é domingo à noite, a vida com Deus começa na segunda de manhã, começa na terça à tarde, na quarta à noite, é a tua vida diária, não é onde você frequenta nos finais de semana. Isso é coisa de criança, vamos para o shopping comer um hambúrguer, porque o pastor vai trazer uma comida saborosa. Por isso que não se pode falar de pecado nas igrejas, que as pessoas ficam, não, tem muito tempero. Tem que dar leitinho, com Toddy, com chocolatado. Mas essa noite o Senhor fala, não, vocês são adultos. E vamos agir como? Porque também existe glória nisso. E qual é a glória? É sentar na mesa com o Senhor para comer alimentos que uma criança não pode. É sentar com o Senhor para conhecer coisas, para viver coisas que uma criança não vive. Por isso que Paulo fala, fui arrebatado. O outro fala, eu vi o Senhor. O outro fala, o Espírito Santo me levou. A gente quer viver isso. Eu pus as mãos sobre os enfermos, eles foram curados. Glória a Deus. Sabe por que não tem hoje muitas pessoas vivendo isso? É porque são crianças. Isso é para alimento sólido. Porque se Deus usar uma criança para fazer isso, aí ela vira um Deus na terra. Mas Pedro, quando ele curou, porque a Bíblia fala que até a sombra de Pedro curava. Deus usava Pedro de tal maneira, como usou Paulo, os discípulos, que as pessoas colocavam assim os enfermos enfileirados no chão, e Pedro passava, a sombra de Pedro, quando passava por cima da pessoa, curava. E de repente, em uma determinada cidade, Pedro foi ovacionado, se prostraram diante de Pedro, e aí disseram, olha, os deuses entre nós, e Pedro, não, eu sou igual a vocês. É o Senhor Jesus quem cura. Toda honra e glória dada a Ele. Adulto, sentimento de adulto, pensamento de adulto e fala de adulto. Essa noite precisamos mudar algumas coisas e largar as mochilinhas coloridas que temos carregado ainda hoje. Nada é mais importante na sua vida do que a presença do Senhor, do que a palavra do Senhor. Deixe as coisas de menino, deixe as coisas de menino e cresça na autoridade no nome de Jesus. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai,
Essa noite quero levantar minha voz a Ti, Senhor, para declarar, Senhor, uma mudança em nossas vidas, na autoridade do Teu nome. Senhor, nós reconhecemos diante de Ti que temos sido como crianças, vestindo roupas de adultos, mas agindo como crianças. Nos perdoe, Pai. Mas queremos também, diante de Ti, dizer que não queremos mais ser assim. Nós queremos ser, meu Pai amado, Senhor Deus, aquele que é adulto, que tem direito e capacidade de comer os alimentos sólidos, que discerne o bem e o mal, que tem a sua vida exercitada, que não vive uma atrofia espiritual, mas vive uma vida espiritual dinâmica diante de Ti. Essa noite eu peço que o Senhor, através do Teu Santo Espírito que está em cada um de nós, que o Senhor venha nos fazer quebrar essa rotina maléfica que temos vivido, de trabalhos, de redes sociais, de tempo perdido, e começarmos, Senhor Deus, a ter um hábito, um costume, uma disciplina espiritual, de forma que possamos Te conhecer mais e mais, estar também, Senhor Deus, guardados do nosso amor esfriar, da nossa vida se perder e começarmos a ser pessoas doentes como essa sociedade tem vivido. O Senhor é o Deus de cura, é o Deus de segurança. O Senhor é o Deus de perdão, de aceitação. O Senhor nos aceitou do jeito que somos. E não vai ser a sociedade que vai dizer que nós não somos o que devemos ser. Não, Senhor. O Senhor nos aceitou do jeito que somos. E aqui estamos, Senhor. Baixos, altos, Senhor Deus, cada um com a sua forma de ser. Porque assim o Senhor nos criou para a honra e para a glória do Teu nome. Por isso, Pai, essa noite, Deus, eleva-nos diante de Ti, em autoridade e em poder, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.